para ver o que que vai acontecer, como que tu vai usar. Cada paciente, cada pessoa é única, né? Então a gente vai trabalhando com a aromaterapia e vai juntando várias coisas que a gente já faz, né? Eu sou técnica de enfermagem, fazem 15 anos que eu sou técnica, e a gente trabalha na enfermagem mesmo com essa parte de ferida mesmo, né? Eu comecei sempre com essa parte e eu ficava muito questionando assim, a questão do não funcionar, né? De não fechar a ferida, daquela trabalheira, dos pacientes sofrendo, tendo muitas questões emocionais, inclusive, porque nosso emocional, ele envolve o tempo todo. E como a aromaterapia trabalha na emoção, então quando eu descobri a aromaterapia, foi como se tivesse virado uma chave dentro de mim para abrir esse espaço de liberar as emoções, né? Então, como eu disse, eu sou da enfermagem. Aí eu fiz várias faculdades porque eu gosto de entender o ser humano como um todo. Então eu fui para a área das medicinas chinesas. Eu tenho um curso de administração, tenho um curso de sociologia, tenho um curso de neuropsicopedagogia para trabalhar com criança, que eu gosto muito dessa parte também. Sou hipnóloga, sou reikiana. Nas áreas de terapia eu tenho muito curso de fora, do Brasil. Então, tem uma bagagem, assim, de estudo e de prática também, né? E aí, quando eu conversei, que quem me convidou, na verdade, foi a Marilene, ela pediu para a gente conversar sobre aromaterapia. Aí, falei com a Rose e a Rose disse, não, Adri, fala sobre ferida, então, que ferida é uma coisa que ninguém fala muito, né? E a gente tem até um certo medo de colocar a aromaterapia como ferida, porque aqui no Brasil é uma coisa nova, né? A gente usava aromaterapia só como pele, como cheiro, né? E não colocava em ferida, não se tomava até que a do Terra veio, né? Então, eu comecei antes da do Terra com outras marcas de aromaterapia já em ferida, que daí, no caso, era coisas mais externas. E assim, infelizmente, às vezes a gente chega num ponto do corpo que a gente vai testando mesmo porque não sabe mais o que fazer. Chega num ponto que se acaba as opções de medicação, de pomada. Então a gente acaba usando coisas que a gente nem sempre tem certeza se vai dar certo. E aí, quando eu comecei a usar a Copaíba, com indicação de um. Na verdade, foi indicação de um outro terapeuta, mas não era nem daqui do Rio Grande. Eu sou do Rio Grande do Sul, não sei a maioria do pessoal de onde é que é. Vi que tem uns números ali no grupo, 011, de tudo que é lado, né? Que bom que a gente consegue se conectar com todo mundo, né? Então, foi um índio que indicou para a gente começar a usar no meu paciente, que já fazem, eu acho que uns 10 anos isso, Copaíba, mas aí não era do Terra, era uma outra marca, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, foi assim, surreal do quanto foi melhorando aquela ferida. Era uma ferida de escara de paciente acamado, e aquilo foi melhorando de dentro para fora, e eu fui notando assim que eu sou muito observadora, que ele melhorava o humor, ele melhorava outras partes dele, de botar o óleozinho lá, era uma gotinha que a gente botava na ferida na hora de curativo, e ele começava a melhorar, ele ficava mais disposto, ficava mais animado. E aí eu fui estudar aromaterapia para saber o que que era isso aí, porque então, na verdade, eu não sabia, não conhecia, né? Só como outras técnicas assim. Então, hoje eu trabalho basicamente como terapeuta, e aí chega muita gente ainda para mim com dor, chega muita gente para mim ainda com ferida. E aí tem as úlceras varicosas, aquelas da perna que as pessoas ficam muitos anos com as feridas e que aquilo vai dando, vai piorando. Tem horas que melhora, tem horas que piora, horas melhora, horas piora, e a gente vai ficando, a pessoa, o paciente, e a gente que trabalha com eles também vai ficando angustiado, porque na verdade isso é uma coisa de muito tempo. E aí tu vai no médico, toma remédio, aquilo vai protelando e vai ficando muito tempo, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, e colocar realmente a aromaterapia para trabalhar, eu uso da forma de fazer uma sinergia, misturar os óleos, né, com óleo de coco. Claro que tem todo um estudo do caso.
todo o estudo do paciente, se tem pressão alta, se tem outras doenças, se tem diabetes, se tem algumas questões emocionais também, porque eu também trabalho muito dessa questão emocional, então a gente junta o físico da pessoa e o emocional dela, porque eu não consigo trabalhar só numa coisa. Na verdade, a aromaterapia e a terapia, as terapias todas, elas trabalham como um conjunto para a gente poder tratar o ser humano como um todo. E não só como uma parte, porque na verdade o paciente ele não é só a doença, né? Na verdade, a doença é um pouquinho do que ele é, mas às vezes é uma questão emocional que está vindo à tona ali, e a gente vai precisar olhar para a emoção que aquilo ali gera para poder trabalhar aquela emoção e aquela ferida fechar. Porque no momento que eu trato a ferida de fora para dentro com o óleo e consigo tratar a emoção com a aromaterapia de dentro para fora, aquilo ali é limpo na causa, aonde foi criado aquela dor, né? E não preocupada somente numa ferida. Porque aquela ferida, geralmente, ela é um resultado de tudo que eu sinto, de tudo que aconteceu na minha vida, né? Então a gente vai trabalhando essas coisas e vai entendendo que a gente é muito mais do que a gente enxerga. A gente só se enxerga esse corpinho, essa pele, essa carne, né? Mas na verdade a gente é muito mais do que isso, a gente tem todo um lado emocional que a gente precisa também olhar para isso, né? Então eu trouxe assim alguns óleos que eu gosto muito de trabalhar, que eu faço sinergia, que nem eu falei. Eu gosto muito de fazer com lavanda. Eu uso aqueles rolãozinhos de 10 ml. E quando é ferida mais aberta, ferida mais de mais anos, eu gosto de comprar um óleo, um vidrinho que ele vem com uma pipetinha. Aí tu consegue fazer uma gotinha mesmo com o óleo, porque dói, né? Tem pacientes que não têm dor, mas tem úlcera varicosa que dói. Então, às vezes, só de tu passar o rolon por fora já gera uma dor grande. Hoje eu falei com uma pessoa vizinha tua. Eu achei que era uma pergunta. Então, na verdade, eu gosto de colocar o lavanda, o copaíba dentro desse mesmo frasquinho com óleo de coco. Eu gosto de colocar sempre uma gotinha de frankincense. É como se fosse uma chave mestre ali. Copaíba, lavanda, frankincense. E aí, com a parte emocional, eu gosto de ter como... Porque, na verdade, assim, eu faço a sessão no cliente, depois ele vai levar essa sinergia para casa, para ele ficar aplicando, a família fazer a limpeza. Depois ele ainda vai ficar tendo, assim, um apoio emocional com os olhos. Para tomar os óleos, eu gosto de indicar os endocrine, né, que faz uma limpeza total, né, dentro do rim, fígado, toda essa parte. E eu gosto muito do limão, que é o nosso óleo mais básico de todos e ao mesmo tempo é o que dá certo para quase tudo, né? Eu gosto muito do limão. Eu comecei usando minha experiência com o limão na Doterra começou com limão. E é o óleo que eu me acordo de manhã, assim, tomando, porque eu sou meio sonolenta de manhã, trabalhei muitos anos de noite. Então, de manhã eu me acordo tomando uma gotinha de limão e eu vou para a vida. E eu gosto muito, na verdade, do vetiver. O vetiver, para mim, ele é um óleo que ele trata toda essa parte emocional de não aceitação da ferida. Porque, na verdade, não importa onde a ferida é. A pessoa que ela tem uma ferida, ela vai se sentir diferenciada, ela vai se sentir diminuída, vai se sentir até uma certa rejeição. Porque pensa, a gente vai precisar. Qual você indica no caso? É esses que eu te falei agora ali, Maria. No caso de úlcera varicosa, é esse aí, é o que eu tô falando, do copaíba, frankincense e o lavanda. Foi isso que eu falei, né? Então, na verdade, o vetiver ele vai trabalhar nessa questão de emocional para a gente se sentir
eu de novo. Porque a gente precisa se sentir, eu que agradeço, a gente precisa se sentir pertencente ao mundo. E quando a gente está com uma doença, ou quando a gente está com uma ferida, a gente tem uma sensação que a gente não é merecedora daquilo ali, ou desse corpo. É como se a gente estivesse rejeitando a gente mesmo. E isso não é uma coisa muito. Ninguém fala isso, mas todo mundo sente isso. Então, eu preciso olhar para o paciente, para o meu cliente, como um todo, e perguntar realmente como ele se sente, para mim ir modulando que tipo de óleo ele vai tomar, o que ele vai tomar. Talvez ele não vai nem tomar nenhum óleo, talvez ele vai só ficar na aromaterapia mesmo, de passar o óleozinho na mão, esfregar, aspirar aquilo com profundidade, com presença. Porque quando a gente sente qualquer óleo que a gente bota na nossa mão e a gente inala, não tem como a gente sair daqui e ir pensar lá atrás em alguma coisa que aconteceu ou ir lá no futuro. A gente se sente presente. E muito do que ajuda qualquer tipo de situação que a gente está passando é estar presente naquele momento para o teu corpo. A gente precisa estar presente para o nosso corpo se sentir respeitado. Porque se a gente reclamar do nosso corpo o dia todo, como que ele vai se curar? Eu quero a cura do meu corpo, eu quero que ele esteja bem. Mas se eu estou sempre reclamando, dizendo que ele está errado, ou que, isso aqui que não fecha, isso aqui que isso aqui que aquilo, a gente está sempre inventando uma. Na verdade, a nossa mente, ela está sempre tagarelando alguma coisa com uma certa rejeição da gente. Então, o vetiver, ele faz esse papel emocional de aceitar quem tu é. E se tu está passando por uma situação, tu tá só passando por ela. Tu não é isso. Tu não é uma ferida, tu não é uma doença. Tu está passando por aquilo e vai aprender muito com aquilo. Quando a gente tira qualquer coisa que acontece na nossa vida através para um aprendizado, o que eu posso aprender aqui, fica muito mais fácil a carga do que eu estar errada por estar passando naquela situação. Eu gosto muito, quando o paciente, no caso assim, a gente está falando ainda, né, de úlcera varicosa, eu ainda estou falando disso. A pessoa que tem úlcera varicosa, às vezes ela tem muita dor muscular em volta da ferida, porque elas são, as úlceras, elas estão na região de panturrilha para baixo até pé, né? Então, às vezes a pessoa tem muita dor muscular ali em volta. E aí eu gosto de fazer uma misturinha que é limão com orégano. E o orégano bota uma gotinha e bota 2 de limão e o resto de óleo, porque o orégano tem que ser bem diluído. E aí o orégano vai fazer esse processo de liberar a dor ali em volta. Porque não é só a ferida que é uma questão. Na verdade, todo o teu sistema está trabalhando para poder liberar aquela ferida, né? Para poder ver o que mais a gente pode fazer ali, né? Então, quando a gente faz essa massagem, que daí no caso é um familiar que vai fazer, né? Na panturrilha, vai passando de cima para baixo, vai fazendo uma massagenzinha na tua panturrilha até o final, até no tendão de Aquiles ali. Isso alivia muito a dor e alivia essa pressão, porque pessoas que têm feridas de úlcera varicosa têm muita pressão nas pernas. É como se tivesse assim 1.000 quilos te puxando para baixo. E é isso, tem uma dor, tem um desconforto, né? Meninas, se vocês quiserem, meninas e meninos, eu não sei quem tá aí, eu não consigo ver todo mundo. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Outro óleo que eu gosto muito, e às vezes, e daí não é só em úlcera varicosa que eu uso, mas assim, ferida de couro cabeludo, é o alecrim. O alecrim, ele é um óleo que ele vai trabalhar toda essa questão de limpeza, de desinfetante, e ao mesmo tempo ele vai trabalhar toda a parte que tem pelo. Ele vai trabalhar nessa parte do bulbo capilar que a gente tem na pele, né? Então, no cabelo, assim, tem muita ferida de cabeça que a gente não tem nem ideia que isso exista,
pessoas que não são da área, mas quando a gente vai trabalhando com aromaterapia, a gente vai entrando nesse mundo que tem infinitas coisas que a gente não sabia. Ah, gratidão, querida Luciane. Se tiver mais alguma pergunta, pode ir me mandando. Então, dentro da questão de cabeça, ou se assim, às vezes a pessoa ela tem uma feridinha no braço, e o braço da pessoa é mais peludinho, aonde tem mais pelos, é indicado o alecrim também. Aí a gente pode colocar o alecrim com lavanda, pode misturar, pode botar o alecrim com copaíba também, não tem problema. São todos óleos basicamente simples, né? São óleos que a gente trabalha no dia a dia, só que a mistura deles e com essa questão de tu ter um entendimento do que ele faz com que tu consiga passar segurança para o teu cliente, e aí tu vai fazendo as sinergias e ele vai comprando e vai passando e vai vendo as transformações nas vidas das pessoas que vai dando. E o óleo também transforma a nossa vida, né? Porque cada vez que a gente começa a trabalhar com aromaterapia e cuidar do outro, na verdade a gente está cuidando da gente também. Então, o cheiro, ele é uma questão muito primitiva da gente, né? E ele é contato emocional direto. Então, quando a gente está ali trabalhando na sinergia, fazendo a sinergia, pensando no nosso cliente, aquilo vai entrando, aquele óleo vai entrando na gente e já vai trabalhando na gente tudo que a gente precisa trabalhar de emocional também, né? Outro óleo que eu gosto muito de, no caso, opções, né? Em vez de usar o vetiver, eu posso usar também o Ravensara, que é um óleo que vai me dar o mesmo aterramento emocional que o vetiver. Ele vai te dar essa aceitação do que tu tá passando. Porque muitas vezes a gente não quer passar pelas situações. E tá tudo bem não querer passar. Só que a questão é que a gente precisa olhar e nos cuidar. Quando a gente começa a se cuidar, as coisas começam a mudar. Porque se eu não olhar, não vai mudar. Eu não consigo ver mudança. Então eu vou precisar que a gente olhe para a situação, olhe para a ferida, olhe para o que está acontecendo, porque o meu corpo está só me mostrando que tem alguma questãozinha ali, e eu vou precisar olhar para isso. O capim-limão também é um óleo que eu gosto muito de passar na panturrilha, como eu falei antes. O capim-limão, ele tira a dor articular. Então, se eu tem pacientes que têm já comprometimento de joelho, quando está com muito tempo de ferida, que já não consegue caminhar, que já tem uma questão maior, a gente pode passar o capim-limão para diminuir essa dor articular e também o capim-limão diminui a pressão, né? Então, se a pessoa ela é hipertensa, a gente consegue então também usar o capim-limão nessas questões, né? Que não vai levantar a pressão. E o capim-limão ele é ótimo para circulação. Então, vai fazer a circulação da perna começar a entender que ali precisa andar. Na verdade, o óleo, ele vai trabalhar de uma forma que ele vai mostrar para o meu corpo que aquela parte ali está precisando de atenção. E aí, quando aquela parte vai ter a minha atenção, eu acabo fazendo cada vez mais movimentos de atenção para o meu corpo, que é onde a gente vai poder dar maior tranquilidade para a gente mesmo. Eu tô fazendo, tô falando, e assim, como se a gente tivesse separado do corpo, né? E na verdade a gente tem várias partes da gente que o corpo é uma das nossas estruturas, mas a gente tem várias estruturas, tem a estrutura emocional, tem a estrutura mental. Então, quando eu trato eu como um todo, que o aromaterapia faz isso, ela trabalha como um todo, faz com que eu me dê conta de que eu sou mais do que só um corpo e que eu sou mais talvez do que essa doença que às vezes eu acho que que eu sou doente. Na verdade, quanto mais a gente se dá conta que a gente está doente, fica tudo diferente. E aí tu vai
usando a aromaterapia para te dar um suporte. Não, Marcos, nesse caso a gente pode passar o capim-limão na panturrilha. E aí a gente faz uma massagem, pode ser com óleo de coco, tá? E aí tu faz uma massagem com capim-limão do joelho para baixo até no tendão de Aquiles ali embaixo. Porque o capim-limão ele vai trabalhar toda a parte de circulação. Então, nesse caso, a gente não toma o capim-limão. Gratidão a ti. O capim-limão também, ele mata toda a questão de bactérias, né? Algumas bactérias. Então, ele vai fazer uma limpeza ali em volta, que nenhuma bactéria vai conseguir chegar. Porque, às vezes, na ferida, acaba que ela reinfesta, ela fica infectada por causa das questões de bactérias em volta, né? Então, quando a gente trata a perna como um todo, eu não vou ter mais essa reinfestação, porque às vezes eu tiro uma bactéria de um lugar e boto no outro, tiro de um lado, boto no outro. Então eu começo a trabalhar e cuidar de toda aquela região ali para limpeza de tudo aquilo ali. Fica toda essa perna em processo. Outro óleo que eu gosto muito de usar também é o cedro. O cedro também faz essa mesma questão do capim-limão. Ele também trata da pele em volta da ferida, muitas vezes, rachadura, porque às vezes acontece a ferida lá na panturrilha, ou um pouco mais abaixo, e aquela parte está toda desidratada, está cheia de questões, começa a rachar o calcanhar, começa a rachar os dedos. Então, o cedro, que pode passar em ferimento de criança quando cai e raspa. Criança, eu sempre indico lavanda com óleo de coco. Que idade tem a criança? Às vezes criança, assim, quando vai caindo de bicicleta, né, vai tendo essa parte, assim, de machucadinhos, eu sempre tenho pronto uma lavandinha com óleo de coco. E aí, em qualquer lugar que raspa, essa idade de 4 anos é uma idade que acontece bastante. Então, eu sempre deixo pronto em casa uma sinergiazinha de lavanda com óleo de coco. E aí, o bom é que a lavanda não arde, né? Claro que às vezes vai arder de tu passar em cima. Por isso que às vezes a pepitinha, aquela de olhinho, de gotinha, fica mais fácil com criança. Mas aí tu passa ali e coloca. E no caso da lavanda também, tu não precisa passar em cima do ferimento. Tu pode passar em volta da feridinha ali, do machucado, e aí o óleo ele vai indo naquela parte onde precisa ativar ali, né? Se tu vê que vai inflamar alguma coisa assim, tu pode colocar também a melaleuca, né? Então, pode botar melaleuca em volta, botar lavanda e óleo de coco. Tava falando do cedro, né? E o cedro, ele é muito bom para essa parte de psoríase também. Adri, você está esplêndido. Ai, querido, olha a Maria Terezinha, a telha aqui. Todo mundo tem acesso aos para as verrugas. Verrugas, eu gosto uma misturinha que eu faço. O pimenta preta com lavanda. Pimenta preta com lavanda e frankincense. E daí tu faz também e tu coloca ali em cima. E aí tu vai colocando, vai caindo. A pessoa acamada, Franciele, ela tem ferida de úlcera varicosa? Ou é para passar para evitar a úlcera ou qualquer tipo de escara? Só esperar aqui a Franciele. Não, para evitar. Para evitar a escara, eu indicaria o óleo de coco, né? A nossa pele, quando a gente fica em mudança de decúbito, ficar mudando bastante de decúbito a cada 2 horas, mudar a paciente de lugar.
quando a gente está cuidando de alguém acamado, a questão é muito difícil, assim, cuidar, né? Então, a gente ficar trocando ela de lugar, colocar travesseiros embaixo das articulações, colocar nessas questões dos ossos duros, que a gente diz, né? Cotovelo, joelho, o calcanhar, a lombar atrás, colocar bastante almofadinha, colocar bastante coisas que ela se sinta confortável de deitar e aquele osso não fique em contato com o colchão duro. Então, o óleo de coco, ele é maravilhoso para isso. E aí, como a gente já está ali com óleo de coco, a gente pode colocar uma lavanda para a pessoa ficar mais calma, para a pessoa aceitar. Posso botar uma gotinha de vetiver junto para a pessoa se sentir aterrada, para ela saber que ela está conectada com ela mesma. Então, na verdade, a gente, quando a gente trabalha com essas questões de doenças, que é um desafio, né? A gente precisa cuidar do outro, né? Então, a gente precisa abrir espaço para outras coisas, outras possibilidades. E cuidar sempre do emocional da pessoa junto. Pode colocar no difusor o óleozinho, né? Sempre, o vetiver, ele é uma carta na manga no difusor para quem está com uma questão de doença, uma questão de dor. Porque ele vai trazer uma aceitação de quem tu é e saber que tu é um ser que está passando por uma situação, mas que tu não é aquilo ali. Tu só tá aprendendo. Thelma, tu quer falar? Pode falar, querida. Tu levantou o braço, não? Eu queria saber sobre insônia, querida. Insônia. Insônia. Ah, insônia. Ó, daí eu saí da ferida pela insônia. O cérebro deu uma bugadinha, mas tá tudo certo. A insônia eu indicaria tomar lavanda em cápsula, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito do gosto de óleo. Então eu boto cápsula, 2 a 3 gotas de noite e tomo uma cápsula de lavanda. E o vetiver também é maravilhoso para isso. Só que o vetiver tu coloca no difusor. Eu faço uma misturinha para mim dormir bem, para mim quando eu tô muito cansada, às vezes vem questão de não é que eu não durmo, eu fico com a minha cabeça ativada. Então, às vezes a gente deita, tá com a cabeça ali a 1000 por hora, pensando em um monte de coisa que a gente quer fazer, e aí a cabeça não deixa a gente descansar. É mais ou menos isso, Thelma? Isso mesmo, querida. É. Obrigada, viu? De nada. Então, toma a lavanda, coloca ali, faz ou até se tu gosta do gosto, faz um chazinho de lavanda, bota uma gotinha, 2 no máximo, tá? De noite. Se tu for tomar, né, para ficar bem forte, e coloca, eu faço uma misturinha de vetiver, brite de noite, no difusor de noite para dormir, e coloco ali. É um sono reparador. E logo, o vetiver, logo ele buga a tua cabeça, logo tu não consegue mais pensar. Então, a gente tem que achar mecanismos nesse mundo que a gente está, de muito, muito, muito agito, de aprender o que fazer para a gente dar uma silenciada na nossa mente, né? Porque a nossa mente fica o tempo todo trabalhando, 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 e isso é uma coisa que vai deixando a gente bem cansada, bem desgastada. Dermatite que coça até ferir. O que usar? Dentro do nossa pele é o nosso maior órgão, né? Então, se eu tô me coçando a ponto de me machucar, tem alguma questão aí emocional, porque a pele guarda todas as nossas emoções. Então, digamos assim, ó, quando tu não aceita quem tu é por algum motivo, e às vezes tu nem tem esse motivo claro, às vezes tu nem sabe que é isso que tu não aceita, ou que tu não ou aceita o que que tu faz. Na verdade, às vezes é uma questão inconsciente disso. Tu aprendeu isso em algum momento lá na tua infância, antes dos 2 anos de idade. E aquilo tá vindo à tona e aí tu tá incomodada, tu tá incomodado, teu inconsciente tá botando para fora aquilo. Tu começa a coçar, tu começa a coçar e vai se machucar, porque né, a unha machuca. Então, na verdade, a gente precisa trabalhar na pele que machuca, eu usaria
lavanda e melaleuca. E dentro de ti, para o teu trabalho interno de emoção, eu trabalharia com o vetiver também, né? Falei quase só do vetiver. E o frankincense também, ele é uma ótima opção para a gente trabalhar o que tem dentro da gente que às vezes é inconsciente. E o mais legal da aromaterapia que eu acho é que tu não vai precisar saber o que tu tem lá dentro de ti. Tu pode só deixar ir. Tu pode ir lá, cheirar teu óleozinho, respirar fundo. Tu tá sentindo uma coisa muito ruim dentro de ti, alguma coisa, uma angústia muito grande. Tu vai pegar o óleo, tu vai cheirar, tu vai te conectar contigo, vai ficar no teu agora, e daí dali tu pode deixar aquilo embora, porque a aromaterapia ela vai trabalhar exatamente nisso. Ó, meu gato tentando entrar. As minhas gatas agora elas aprenderam a abrir a porta. Então agora não consigo mais me esconder delas. Aonde eu vou, elas estão abrindo as portas. Adri, posso fazer uma Oi, perguntinha para você? pode. Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, e você aí como uma profissional da área da saúde, trabalhando, né, como na área da enfermagem, o que você tem visto dentro da sua experiência que realmente dá efeito para um problema muito comum, que é a ferida de pé diabético? Ou necessariamente não só do pé diabético, mas alguém que se machuca na perna, no dedo, né? E aí, em vez de fechar, não fecha direito, aí começa a abrir. Como é que você tem visto isso aí, as suas experiências dentro da aromaterapia? Na verdade, o pé diabético, a pessoa não sente mais os pés, né? Então, no momento que ela não sente o pé, porque a diabetes vai tirando essa tua sensação de pé, então tu vai poder pisar tu tá andando de pé no chão em casa, tu vai pisar numa pedra, tu vai cortar fundo e tu não vai sentir. Tu vai olhar o teu rastro de sangue na casa e aí tu vai ver que tu se machucou. Então, na verdade, o pé diabético, depois que ele tá aberto, tu vai precisar olhar muito para aquilo ali. Vai ter que lavar muito bem, pode usar esses todos que eu falei, pode passar o limão, pode passar na panturrilha o capim-limão, porque o pé diabético é como se faltasse açúcar na tua vida. A diabetes ela é uma falta de açúcar, é uma falta de um doce, falta de um amor. E isso provavelmente foi uma memória que tu pegou lá na gestação da tua mãe, ou lá quando tu era muito pequenininha, que faltou algo, não é que faltou, tu sentiu que faltou. E isso em algum momento vai vir para fora nesse tipo de doença e nesse tipo de comportamento. Porque o diabético, ele tem comportamentos que pioram isso, né? Porque ele não se dá conta que ele precisa se cuidar mais, que ele não pode andar sem chinelo, que ele não pode fazer várias coisas. Então, Não pode se machucar, né? isso. E aí assim entra uma resistência, Rose. E a resistência é a ti mesmo. Porque tu tá lutando contra uma coisa que tá em ti, porque a diabetes ela é uma doença e ela tá em ti, tu vai ter que conviver com ela. E depois que tu descobre ela, ela vai ser tua companheira. E aí, assim, é melhor tu ter uma companheira no amor ou na dor, né? Então, assim, o vetiver, ele faz essa questão emocional, da gente ficar aceitando que a gente, a partir daqui, tu vai conviver com isso, mas tu não é isso. E aí, assim, as feridas de diabetes, eu tenho muitos diabéticos que as feridas fecham, porque aí eu faço toda essa conversa e vou explicando e vou dizendo, é quem tu é agora, né? Aceita que isso aqui é uma coisa que tu vai fazer. É como se fosse passar um creminho. Tem gente que gosta de passar creminho, tem gente que não gosta. Então, a aromaterapia vai ter que te acompanhar nesse teu processo para te poder liberar isso. E aí, todos os óleos com diabetes, eles funcionam também. Tenho muito caso de ferida fechada, de corte. Eu tive um que era entre o segundo e o terceiro dedo do pé, e ele abriu assim, ó, de fora a fora o dedinho. Só que daí, claro, ele veio aqui em casa num feriado, e aí não tinha médico, por isso que ele veio aqui.
E aí, então, daí ele começou a usar copaíba rápido, de colocar gotinha pura e lavanda. E depois, quando ele chegou no médico, o médico disse, não, se continuar assim, não precisa amputar, porque a questão do diabético é qualquer coisa vai para amputação, né? É muito fácil tu ter que seguir para esse caminho de amputar, né? Então, a gente acaba usando as mesmas coisas com ele, mas com mais cuidado na questão de percepção do corpo dele, de se cuidar mesmo, de ensinar ele a importância que ele tem, a pessoa tem. Porque às vezes com a diabetes a gente também se sente sem importância. Que a gente não tem mais valor no mundo, que a gente só dá trabalho para os outros, né? Várias questões. Sim, ali o Orestes falou sobre o ozônio, né? O ozônio realmente, né, ele faz. E assim, o ozônio a gente está cada vez aprendendo mais sobre ele também, né? Então, que bom que está vindo cada vez mais coisas, né? Para a gente aprender aqui. Dermatite seborreica na pessoa quando afeta o emocional. A dermatite seborreica, às vezes, ela vira até uma ferida de cabeça, né? Porque começa a coçar, começa a ficar muito, inclusive para evitar a amputação. Isso aí, Orestes, a gente pode usar várias coisas para evitar a amputação, porque depois que a gente começa amputando um órgão, uma parte da gente, a gente não sabe onde isso vai terminar, né? Então a gente cuida o máximo que a gente pode. A dermatite seborreica é o alecrim. Eu tenho muitas experiências assim maravilhosas com alecrim na questão de cabeça. Ela tem, é no corpo. Então, no caso, se tem uma pele mais oleosa, pode usar o alecrim. Se a pele não é tão, ou pode fazer uma sinergia de alecrim com lavanda, frankincense, para ela poder passando no corpo. E ela tem, assim, pedaços de dermatite ou tá num órgão todo, numa parte toda? Gastrite nervosa, tudo, em todo o corpo. Então a gente vai ter que ir tratando assim, faz um blend e vai passando aonde vai ficando mais forte. E sempre tratar o emocional, porque isso ali é uma questão muito emocional que tá vindo para fora, né? É uma não. A rachadura atrás das orelhas. Também a rachadura atrás das orelhas pode ser colocado melaleuca e lavanda e óleo de coco. Elas são maravilhosas, inclusive em pequenos, tá? Criança pequena, tu pode colocar. Às vezes a gente pega muita criança que tem questões de orelha, tanto aqui no lóbulo embaixo como atrás. Melaleuca, lavanda e óleozinho de coco. A gastrite nervosa, gastrite A pessoa, zengoste, né? quando tem Tamires, não tô te ouvindo. Pode repetir? Acho que é questão da Eu internet. tô aqui sem a câmera fechada. Tamires? Tava perguntando alguma coisa. Eu acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu, né? Sim. A desidrose, aqui alguém perguntou, Andréia, se alguém perguntou sobre desidrose, ainda não. A desidrose, eu uso o melaleuca e o gerânio no desidrose. O gerânio, ele faz um trabalho também, assim, dessa parte mais sensível, digamos, do corpo. Então, quando a desidrose vem, a gente pode botar gerânio, melaleuca, frankincense e lavanda. Porque a desidrose, ela vai fazendo as bolinhas, né? Ela vai fazendo aquele
e às vezes ela vai furando e vai aumentando e vai cada vez ficando mais, e às vezes ela vai para uma ferida. Como é que é essa, Andréia? Ela só tem as bolinhas ainda ou ela já tem ferida? Mas de qualquer forma, se tiver ferida ou se tiver só as bolinhas, porque a melaleuca vai fazer, vai secar aquela aguinha que tem dentro das bolinhas de desidrose. Outra coisa que eu queria falar sobre o... Oi, Oi, desculpa. pode As falar, duas André. coisas. As duas coisas. Ela tem bolinhas, né? E aí vai coçando, coçando e acaba ficando aquela pele seca. Aquela Machucada, né? pele, isso, avermelhada. Isso. Então, tu pode fazer com gerânio, tá? Coloca gerânio, lavanda, frankincense e a melaleuca. Porque daí a melaleuca vai secar aquelas bolinhas e tu vai ver que aonde ela vai caindo, aquela aguinha ali, não vai mais aumentar. Olha, é maravilhoso. Se eu tenho... Ela é criança? Não, é adulto. É adulto? É adulto. É até a Mas tanto primeira vez que faz. tá aparecendo. Então a gente nem sabia o que fazer. Digo, eu tenho melaleuca, mas assim, e lavanda. Mas eu não sabia Mas coloca exatamente como gerânio dar junto. uma falta. Tá. Ok, O gerânio obrigada. é ótimo. Ok. Alergia a elástico das peças íntimas. Colocaria nessa questão de alergia das peças íntimas, fazeria um blend de melaleuca, de onguarde e lavandinha com óleo de coco. Então, para dermatite, alecrim, lavanda, frankincense e emocional usando vetiver e frankincense. Isso, emocional no difusor, dá para botar no difusor também o Ravensara, que também é um suporte muito bom para emocional, e o gerânio também, se quiser. Eu queria falar um pouquinho do gerânio, que o gerânio eu uso muito para a questão de hemorroidas, que às vezes tem bastante casos, né? A gente acaba pegando. E também o gerânio para mucosa de boca, que na verdade é a mesma mucosa que a gente tem na parte íntima é também na parte de boca. Então, às vezes, o gerânio ele faz muito bem esse papel de equilibrar os nossos hormônios, as nossas partes dessa pele que é mais sensível, né, dessa mucosa. Então, para hemorroidas ou questões de boca, o gerânio. E pode colocar o gerânio diluidinho com óleo de coco, tá? Assaduras persistentes. Assaduras persistentes. Em que local, Marião? Virilha. Melaleuca. Melaleuca, mas aí tem que colocar junto. Eu colocaria melaleuca, gerânio e lavanda. Porque o gerânio, ele faz esse processo, assim, de umidificar também. Porque às vezes a melaleuca, ela deixa muito seco. Então, tu faz um teste. Coloca melaleuca, lavanda e o gerânio junto para ver como que a tua pele se comporta, né? Porque é isso, tem muita coisa que a gente vai precisar experimentar e ver como vai ficar. Porque como cada pele é uma pele, às vezes é uma questão emocional que eu vou precisar também trabalhar naquilo ali. Então, e sempre, 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 quando a gente tem uma coisa de pele, ter um suporte emocional. Às vezes o teu suporte emocional, eu agradeço, o teu suporte emocional ele é mais importante na questão de cheirar os olhos, na questão de usar, passar atrás da orelha, na nuca, no meio do peito, na glândula no timo aqui, que a gente tem uma glândula muito importante aqui, bem no centro do peito, aqui. Essa glândula, que é o timo, e também a gente tem o chakra aqui, faz com que o nosso emocional ele seja trabalhado de uma forma positiva, de uma forma leve. Não precisa sofrer para soltar aquilo. Tu vai passando e aquilo vai indo embora, deixar, soltar. Eu sempre digo, solta o cactus, não fica segurando o cactus.
Do qual óleo que você está falando? Do que, querida? Eu perdi um momentinho assim, qual é o óleo que tu falaste para passar aqui no timo e No nas timo, outras partes? todos do emocional pode ser o timo, tá? Todos Aqui. os emocionais. Lavanda, gerânio, frankincense. Todos os que tu vai passar em ti de alguma coisa, tu vai poder passar no timo, tá? Porque o timo, Tá, ele tá. vai entrar ali de qualquer jeito e vai trabalhar tuas emoções todas que estão ali. Alergia a peças íntimas, vai ficar gravado, Vera. Alergia a peças íntimas. Às vezes o que tem na peça íntima é alguma bactéria, alguma questão de estender, ou da onde a gente mora, até algum pó, alguma coisa, né? Então, eu coloco sempre umas bolinhas de algodão com melaleuca dentro da gaveta de calcinha, ou de cueca, ou de meia, né? Porque daí isso também ajuda nessa questão de que ele vai matar todas as bactérias que tem ali. Eu coloco melaleuca e on guard em todas as minhas calcinhas, em todas as questões da minha filha, minha, do meu marido, porque daí acaba que vai fazendo esse suporte também da bactéria não ficar ali, né? Mais alguma pergunta? Nossa, Agora está que muito bom aí, a gente está aprendendo bastante mesmo com a sua experiência. Nós estamos com o doutor Renan aí, não sei se ele... Ah, tem um pessoal que tem aí também falando aí, ó. Mais coisas. Vamos falando, doutor Renan, boa noite. Opa, boa noite, tudo certo? Muito Tudo legal bem? a apresentação, pena que eu perdi uma boa parte dela. Uma parte tentando me conectar e a outra parte eu estava terminando uma live de um treinamento aqui com uma outra equipe, mas peguei bem na parte que tu estavas abordando a importância de tratar a parte emocional, né, no cuidado com a pele. E esse é um assunto muito interessante, né, que quando eu estava conversando com alguns colegas a respeito, o pessoal fala, olha, bobagem, médico tem isso, né? Tu sabe que o técnico, a enfermagem e os técnicos de enfermagem são os que mais sofrem quando o médico começa a ser turrão, né? Porque o pessoal sabe que existe algo que dá para fazer diferente e quem tem o carimbo na mão é quem está fechando os olhos para as outras coisas, né? Isso é uma coisa interessante das terapias integrativas, né, da terapia holística, que isso empodera quem tem mais visão de olhar para o todo, que acaba sendo o enfermeiro e o técnico de enfermagem, né? E o médico, na grande maioria das vezes, passa igual um avestruz, né? Com a cara enfiada no chão, sem olhar para mais nada, né? Ou para cima ou para baixo, né, doutor? Às vezes acontece isso, né? Isso, quando é para abordar uma emergência, beleza, né? Mas né, é indiscutível que quem não está respirando precisa de oxigênio. Mas quando a gente pega um assunto que ele tem várias frentes, né, isso fica muito evidente. Então eu coloquei para esse colega, cara, tu nunca ouviu falar em epigenética, né? E aí ele, epigenética eu ouvi. Eu falei, pois é, então, cara, tipo, tu sabe que epigenética é a situação que quando um estresse muito profundo, ele ativa a parte do nosso sistema genético que gera doença autoimune, gera alergia, baixa imunidade, ou quando tem um bem-estar, uma sensação na vida muito boa que praticamente blinda tua imunidade, tua saúde, né? Então, gente, é muito isso, assim, o que a gente tem de mal-estar ou de bem-estar na parte emocional, eles nos afundam ou nos elevam na parte da saúde, né? E o óleo essencial é interessante, como tu bem colocaste, que a pessoa não precisa entender muito porquê num primeiro momento. Ela se colocando em contato, se conectando com o óleo, ela já começa a ter os benefícios, mesmo sem saber exatamente o porquê. Lógico, se quiser refinar mais, se autoconhecer mais, vai ter benefícios ainda maiores. Mas tu faz um plano de contingência, né? Precisa fazer uma medida emergencial. Eu digo que é uma dose de ataque. Tu dá uma dose de ataque com o óleo e deixa o grosso embora. E aí depois, se a gente precisar, tu querer saber, porque às vezes assim, tem gente que não precisa saber de onde vem a questão. Então, tu pode só deixar aí e vai. Agora, se é uma pessoa mais curiosa, mais mental, a pessoa vai querer saber, não, mas eu quero saber de onde é que isso veio. Aí a gente tem técnicas, né, que a gente vai fazendo
para isso ficar mais claro, né? Mas sempre tem a dose de ataque que a gente usa com os olhos. Eu trabalhei na área da saúde, tanto em hospital, eu sou instrumentadora cirúrgica, então eu trabalhava com parte de cirurgia, e também trabalhei também na saúde pública, né? Agora já faz um ano que eu me exonerei, então não trabalho mais na enfermagem, mas eu continuo trabalhando com enfermagem porque os mesmos médicos que trabalhavam comigo me indicam os pacientes para vir aqui. Claro que eles dizem na hora, olha, tu lembra da Adri? Vai lá, né? Ela conversa com ela, porque ela vai saber te indicar. E assim, os casos mais, digamos assim, desafiadores que eu peguei de ferida foi indicação médica. Mas a indicação médica, assim, vai lá na Adri e conversa com ela, vê o que ela vai te dizer. Porque muito disso que eu noto da questão da medicina é a questão deles não quererem abrir a possibilidade, porque eles vão ver um mundo que eles não têm controle. E ninguém quer perder o controle, né? Aham. Então, acaba que é muito mais isso, né? Muito mais medo de perder o controle. Mas eu atendo muito médico, muita enfermeira, que já está mais aberto. Então, eu tenho muita esperança que as coisas vão aprendendo cada vez mais, todo mundo, né? Como profissional também, né? Uhum. Não, Eu com atendo certeza. muito médico. Aham. Eu acredito, né? Porque é uma questão, a ciência dos óleos essenciais é uma ciência, né? Tipo, Uma ciência. hoje tem comprovação científica, agora é uma questão de saber manipular, né? E hoje em dia, de fato, os aromaterapeutas, eles estão muito na frente na questão do que usar, muito porque, né, tipo, fala para alguém que está estudando aromaterapia que tal óleo faz tal coisa em tal protocolo, para aquela pessoa é suficiente, né? Tu fala para um médico, ele vai querer saber o porquê, vai querer ver a via química, então tu perde horas para aprender um Perde muito protocolo. tempo, na verdade, né? Exato. Tentando explicar uma coisa, e na verdade, às vezes é teimosia mesmo, né? De não Aham. querer se abrir para uma outra possibilidade. Exato. E assim, a aromaterapia é uma ciência muito antiga, na verdade, né? Agora ela Uhum. está retornando. Tem muita coisa que é antigo e está retornando. Então, não só na área de aromaterapia, mas de todas as outras técnicas. Tem técnicas que quando a gente vai estudar, tu acha, é novidade. Quando tu vai a fundo dela, tu descobre que era de antes de Jesus. Assim como a Aham. aromaterapia, né? Então, são coisas que já tinha e que deu, assim, por causa da sociedade, por causa de um monte de fatores, faz com que a gente se perca um pouco e agora a gente está voltando. E a aromaterapia está vindo com tudo, né? E Uhum. porque também a gente tem pessoas que têm uma sensibilidade para o cheiro maior. Então, tem gente que, assim como o paladar, né? Tem gente que come uma comida, sabe exatamente qual é o tempero que tem ali dentro. Uhum. Assim como, Exatamente. quando tu pega uma sinergia, tu cheira, tu sabe exatamente quais os óleos que tem ali dentro. Isso são habilidades que já veio no nosso DNA. Então, é porque a nossa família de ancestral já tinha contato com a aromaterapia. Talvez para alguns de nós isso seja totalmente novo, mas tem pessoas que já têm. Eu tenho clientes, e eu também sou assim, eu cheiro e eu penso, tem isso, tem isso, tem isso. E não é uma memória estudada. É uma memória Filha, não instintiva, sai daí. sabe? É muito E para interessante de essa colocar questão. vídeo e áudio. Agora me perdi ali na conversa. Deixa eu ver o que tem aqui. Retocolite Crohn. É o Crohn, né? O Crohn, o Zengest, né? Ele seria ótimo para tomar. E o retocolite também, ele também tem esse indicativo do Zengest. E o intestino, agora também a gente já tem muitos estudos que é onde a gente produz muitos hormônios, né? É como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, se a gente não tratar essa parte São 12 metros de intestino, né, doutor? Se eu não me engano, são 12 metros, né? Então, a quantidade de coisas que acontece ali dentro, tanto físicas como emocionais, como trabalho, quanta energia nosso corpo precisa para trabalhar com essa parte, né? E
a nossa alimentação ela não está muito de acordo com o que a gente precisaria, mas o Zengast vai fazendo esse processo de limpeza. E outro que eu indicaria também é o Zendocrine, para fazer essa limpeza. E aí, tomado, né? 2 gotas de manhã e à noite. Azia também, o Zendocrine. Não, Zendocrine não. Zengast. Rachadura nos calcanhares. Essa semana eu ainda passei no meu pé. Eu fiz uma misturinha de alecrim, gerânio, lavanda e melaleuca. Só que eu coloquei num creme de base, sem aquele creme que a do Terra tem, que agora me fugiu o nome, que não tem cheiro. Fica muito bom. É o cromo, né? Já falei do cromo. Doença autoimune vem das emoções, doença de Hashimoto, que usar. Esse Hashimoto, eu não tá claro para mim qual é essa doença, eu não lembro dela. Posso pesquisar, ou até se o doutor souber me dizer qual que ela é, porque eu não sei qual é essa. É a tireoidite crônica. Ah, tireoide. É a inflamação da tireoide, né? E aí a tireoide inflama, daí ela solta muito hormônio na corrente sanguínea, né? E aí dá hipertireoidismo. Seria a tireoidite Hashimoto. Eu gosto muito do gerânio, para todas essas coisas de hormônio. E o gerânio também, ele nos dá uma emoção e uma calma de emoção ligado, se for homem, também, mas mais no feminino. O gerânio trabalha essa parte emocional que o hipotireoidismo faz muito mais na mulher. Essa pessoa que tu falou, a Karina, é homem ou é mulher? Que tá com a doença, Karina? É mulher. Eu É mulher. descobri esse ano passado que eu desenvolvi, né, há pouco, não sei há quanto tempo, eu tenho aprendido muito sobre isso e eu tenho lido e eu descobri que é algum fundo emocional, algum trauma, alguma coisa que fez eu desenvolver isso. Eu descobri o ano passado que eu tenho a doença de Hashimoto, eu estava muito acima do peso, então quando eu fui fazer uns exames, uma médica pediu uns exames específicos e apareceu essa doença de Hashimoto e intolerância à lactose. Tá, então eu usaria o gerânio e o Zengast, tá? O gerânio no emocional, cheirar, passar aqui no centro do peito, passar no timo, passar aqui nesse chakra da cabeça, que também o gerânio ele vai te dando uma clareza mais mental, vai te dando um aterramento. E o gerânio ele faz muito, sabe aquele amor de mãe, aquele carinho de mãe, aquele colo que só mãe tem? O gerânio dá isso pra gente. E muitas vezes o que a gente precisa é essa sensação que ele vai te dar. Então começa a passar nos pulsos também, mas assim, ó, anda com ele na bolsa e vai passando, porque isso é uma sensação que quanto mais tu vai vendo, tu vai sentindo ela cada vez mais e tu vai querer ficar com essa sensação mais tempo. Porque é uma sensação muito boa e tu vai, no fundo, no fundo, no fundo, tu vai te achar. É tu que tu tá procurando. Tá? Quando tu te acha dentro do gerânio, dentro do nosso coração, tudo fica bem. Pode deixar isso aí sair, né? A gente que é terapeuta energética, a gente pega tudo de todo mundo, assim, e vai liberando essas coisas, né? Porque a gente precisa liberar muitas emoções que a gente vai guardando, né? Não tem como a gente não liberar junto, a gente não guarda processo nenhum. Aqui Enaide, perdemos muito porque a industrialização alterou o nosso olfato e nosso paladar. Sim, verdade, né, Emenaide? A gente perdeu muito da nossa alimentação, perdeu muito do controle do que a gente come, do que a gente não come, do que é saudável, do que não é. E se a gente falar com um monte de profissional, cada um vai dizer uma coisa. Então, a gente tem que ir mais procurando o que faz sentido para a gente também, né? Porque assim como um óleo vai fazer bem para mim, talvez para ti vai ser um outro, mas a gente se autoconhecer e se autoimportar com a gente é o que conta. A gente precisa se cuidar, se aterrar
com vetiver, né? Eu sinto muito, assim, que a gente precisa muito se cuidar até se ferrar. Achei muito interessante gostei muito, assim, da abordagem, né? Porque acaba sendo um exemplo bom, assim, para todos nós que estamos aqui, que toda, praticamente, não digo toda doença, né? Tipo, se eu me cortar com uma faca, eu vou precisar de uma cicatrização, coisa assim. Mas se eu estiver falando de uma doença autoimune, ou, por exemplo, pé diabético, eu gostaria de pegar esse exemplo do pé diabético ali, porque ali, qual é a situação ali? Uma situação que tem várias frentes, né? Tem o tecido que não recebe circulação direito, que precisa ser cicatrizado, então vai ter um óleo para cicatrização. Mas, às vezes, tem um cérebro, né, machucado dentro de uma pessoa, na parte emocional, que não entende que a pessoa merece o melhor cuidado, que não consegue se organizar para ter aquele autocuidado, né? Ou tem uma doença de fundo ali, autoimune, que daqui a pouco a pessoa precisa praticar atividade física, precisa se organizar para dormir mais cedo, para comer melhor, mas também ela precisa resolver algumas questões emocionais para não estar sempre estressado com adrenalina, cortisol, tudo alto, né, prejudicando. E além disso precisa cuidar ali, né, apagar o fogo, que é a doença que está manifestada na pele. Então a gente vê que toda vez que a gente falar de alguma doença, né, o que eu ia ficar muito feliz, né, caso todos nós que estamos aqui, que a gente começasse a pensar, bom, o que eu estou vendo é a pele, né? Mas será que tem algum comportamento que o óleo essencial pode me ajudar a mudar para que eu provoque menos aquilo na pele? Será que ainda tem algum óleo essencial que pode me ajudar a liberar alguma coisa, né, ou a travar alguma coisa de forma inconsciente? Então, isso é interessante a gente ver, né, que não é só a ferida, né? Tem também a cabeça que não está permitindo que eu me cuide para evitar aquilo. E tem coisas lá do meu passado, imagina. Hoje se sabe que até os 2 anos de idade a nossa personalidade está formada. Quem lembra o que aconteceu com 2 anos de idade? Quem tem como lembra, essas né? memórias, né? Difícil. Antes eu disse, tem muitas coisas que acontecem antes dos 2 anos de idade, que a gente não tem nem ideia, a gente vai perguntar para a mãe, para o pai, ou para quem cuidou da gente, não vai lembrar de nada, e são feridas emocionais muito grandes. E a pele é como se fosse assim, é onde tem o indicativo que tem alguma coisa, a pele ou o órgão, mas é lá dentro que tem alguma coisa, lá no teu inconsciente. Então, isso também é provado por neurociência, que a gente pode, a gente tem vários arquivos lá dentro guardado e que aquilo talvez não me seja mais útil. Talvez é uma informação de DNA que eu recebi de 200 anos atrás da minha avó. Eu não consigo usar agora, né? Assim como a nossa comida já não é mais a mesma, as coisas já não são mais a mesma, a gente também não consegue usar as informações que a gente tinha nem de 5 anos para cá, que dirá de 200. Né? Então, como é que a gente vai dar conta de fazer? Tem uma querida ali, ó, fazendo graça, né? O Ser Lídia. Que lindo esses cabelos dela. Na verdade, a gente tem um contexto, né, todo para olhar. A gente tem, o ser humano, ele é muito amplo. E a gente Obrigada, a gente moça, pelo elogio. de nada. Linda ela. A gente tem uma visão muito pequenininha da gente. A gente só tem a visão desse corpo aqui. Mas, holisticamente, a gente tem mais 6. E a gente não cuida nem do que a gente enxerga, imagina dos que a gente não vê. Né? Então, a gente precisa ir a fundo nisso. Aqui, ó, alguém já perguntou, alguém já respondeu, obrigada. Ferida na unha por causa de unha encravada, qual óleo para curar? Melaleuca, eu também indico melaleuca. Aqui a minha Naide botou também. Melaleuca é tudo de bom, né? Fecha a ferida, cuida do fungo, é um dos que eu mais uso para tudo também. Mais alguém? Aqui, o orégano diluindo. Sim, o orégano, a única coisa do orégano é que eu gosto de diluir bem o orégano. Boto uma gotinha e o resto tudo de óleo, porque o orégano ele é muito potente, digamos assim. Quando a gente tem coragem de tomar o orégano também, sai muitas questões emocionais que a gente guarda no estômago. Então, eu sempre digo, tem pessoas que têm gastrite, questões de estômago que não conseguem tomar nada, até uma intolerância a alguma coisa, e a gente
pode usar o orégano para tomar, mas a questão é, vai vir à tona. Estamos prontos, estamos com coragem para deixar isso vir à tona. Se a gente está, bora lá. Mas se não está, vai mais devagar, dilui mais, vai passando na pele para isso ir te acostumando. Queridas, gratidão a vocês, Eliane. Deus abençoe vocês também. O time é ótimo para fungos, eu também gosto do time, mas é como eu tenho mais experiência com melaleuca, eu acho que quando tá ganhando não troca. Eu gosto muito do melaleuca. É isso aí, são muitos olhos, né? Muitos olhos. Isso é muito bom, quando ninguém não dá com, tem o outro, né? Isso, a gente vai experimentando para ver, né, o que o corpo se adapta melhor, né? Fantástico, Adriana. Olha, né, doutor Renan? Muito bom, gostei bastante, muito bom. Gratidão a todos que estavam aqui. Obrigada, Adriana, aí pela tua disposição. Aprendemos muito. Certamente você vai voltar, hein? Para nos falar sobre mais coisas. Eu tô sempre no grupo, eu tô no grupo também ali. Quando tiver. Às vezes eu demoro um pouco mais para responder, mas fora isso, eu tô sempre disposta. Teu currículo aí é maravilhoso. Acho que deu por aí hoje, né, doutor Renan? Tudo bem, Adriana? Deu. Tudo ótimo? Sim, muitas acho que por perguntas hoje respondidas. chega. Tá certo? Muito obrigada. A live está sendo gravada. Eu vou disponibilizar ali depois para vocês, tá? E na próxima semana aí a gente volta aí com mais um profissional da área da saúde para nos ajudar a entender. Gratidão a vocês, a todos. É sempre bom compartilhar, né? A gente precisa compartilhar sempre do que a gente sabe, do que a gente vai aprender. E a gente está sempre aprendendo, né? Isso que é o importante da vida. Cada dia a gente aprende o tempo todo. Uns com os outros, né? Isso aí. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Boa noite. Muito obrigado. Parabéns. Tchau, pessoal. Boa noite. Gente. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Fique com Deus. Noite. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Que bom. Sou do Alto Feliz, Rio Grande do Sul. Olha só, e eu sou de São Vendelino, nós somos vizinhos ali, ó. Olha! São Vendelino, pertinho, então podemos se ver. Bem pertinho. É bom que essa tecnologia faz isso, né? É de São Vendelino para o mundo, de Alto Feliz para o mundo. E ninguém mais segura nós, né? Verdade. Então tá bom então, uma boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, tchau. gente. Tchau.